E a Copasa volta a ser nosso assunto. Condenada em 42 processos por cobranças indevidas aos consumidores mineiros, a Copasa somou nos últimos anos uma dívida de 380 milhões. Isso mesmo, 380 milhões. Os dados são da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento e Esgotamento, a ARSAI, responsável pelas fiscalizações que culminaram nos processos de devolução aos clientes. A maioria das decisões foram motivadas por má prestação de serviço e coincide com uma queda dos investimentos nos últimos anos. Mas, por outro lado, a gente já comentou aqui, né, Brás Paulo, sobre o aumento nos lucros da empresa, que são muito positivos. Como você vê essa notícia? Como você vê essas duas vertentes? Olha só, primeiro, a gente não condena de forma alguma a questão do lucro. As empresas têm que ter lucro, mas é imprescindível que uma empresa que basicamente é pública para atender o povo mineiro, ela faça um serviço de qualidade. E o que nós estamos observando é que o serviço, infelizmente, ele não atinge a qualidade necessária. E aqui é preciso entender que uma coisa é a gestão e outra coisa é o funcionário, o servidor que está aqui na ponta. O servidor que está aqui em Patos não tem culpa. Ele obedece diretrizes, por exemplo, que vêm de Belo Horizonte, que tem a ver diretamente com o governo do Estado, que tem a ver principalmente com essa gestão quase que primária, né, que vem sendo feita, aonde a Copasa, por exemplo, Guilherme, e é importante que as pessoas saibam, ela não conseguiu fazer um investimento na casa de R$500 milhão que estavam previstos, inclusive pelos próprios acionistas. É inacreditável a ineficiência. E quando se fala, por exemplo, nas desculpas, por que não deu conta, uma foi a pandemia e a outra foram as questões das chuvas. Mas peraí, como assim? O argumento da gente estar pagando uma fortuna, tanto de CEMIG quanto de Copasa, é o desabastecimento, é a falta d'água. Como assim foi o excesso de chuvas que impediu os trabalhos? Parece mais uma resposta de uma empresa que tenta justificar a sua incapacidade de ajudar o povo a superar esse momento difícil da pandemia. Brás, e muitas vezes a gente vê aí a população de mãos atadas com a empresa. Muitas vezes, muitas pessoas que querem reclamar, que querem protestar sobre alguma coisa que não acha certo, não vê uma forma de fazer isso, de ir buscar seu direito. Muitas pessoas, na verdade, Guilherme, elas desistiram. O que não deve acontecer. As pessoas não devem desistir de reclamar. Se tem alguma coisa errada acontecendo, ela deve fazer lá o seu boletim de ocorrência, deve fazer ali a sua reclamação e gerar um número de protocolo na própria Copasa, porque é o seguinte, nós sabemos que sem uma pressão forte da população, dos vereadores, da própria prefeitura, a Copasa vai fazer, a exemplo do que ela faz em vários municípios, o que ela bem entender. Ela tem excelentes advogados, ela tem um corpo jurídico que talvez deve ser um dos melhores de Minas Gerais e vai passando por cima como um trator, né, vencendo processos e driblando as questões judiciais. Mas, de vez em quando, a casa cai. Tanto é que essas condenações, embora algumas caibam recursos, muitas vão ter que ser pagas. E não se engane, serão pagas com o dinheiro do povo mineiro. Brás, e é inevitável falarmos também sobre a condução da CPI da Copasa em Patos de Minas. Como você avalia essa condução? Rapaz, eu acho que a CPI, ela tem a sua função. Eu já fui do Legislativo, na época eu nem aprovei essa questão de CPI, porque eu não acreditava que nós tivéssemos uma mudança por causa de uma CPI. Mas uma vez que hoje nós temos uma CPI, eu penso que o centro dessa CPI não é tanto ficar ouvindo pessoas, mas é criar relatórios técnicos, robustos, criar uma jurisprudência pesada em termos legais e oferecer isso ao Ministério Público, ao prefeito, para que ele possa ou encerrar o contrato ou ter mais um elemento para cobrar dia e noite da Copasa e aplicar multa, coisa que é um absurdo. Né? Na nossa última gestão, não se aplicaram as multas na Copasa, pelo contrário, fizeram com que o contrato fosse renovado, sem inclusive passar pela Câmara. Então, tudo isso são elementos. A CPI deve focar em gerar um relatório forte, uma base jurídica robusta,
para que o Ministério Público, a Prefeitura, possa realmente pressionar para que a Copasa cumpra o que ela tem que fazer. Pelo menos isso, para que ela cumpra. Então conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, falando sobre a Copasa. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.